Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Cunha e eu vou apresentar para vocês sobre o experimento de Homer, que primeiro determinou a velocidade da luz através de observações do satélite de Júpiter. O contexto do experimento, que aconteceu em meados do século XVII, foram as grandes navegações. Com a maior necessidade de se determinar com precisão a sua posição no globo, os astrônomos italianos Giovanni Cassini e o dinamarquês Ole Homer propuseram usar as luas de Júpiter como um relógio, calculando assim suas efemérides. Já se sabia na época que a altura do polo celeste elevado poderia ser uma medida direta da latitude do local, mas a longitude ainda era um problema. Para determiná-la, precisamos saber a diferença de tempo na passagem meridiana do Sol em Greenwich e no local da medida. Observando um eclipse em Júpiter e sabendo os períodos de revolução das luas, os navegantes poderiam determinar com precisão o horário, encontrando assim a longitude do local. Dessa forma, Cassini, em seu observatório em Paris, mediu o período de Io em torno de Júpiter, marcando cada órbita com o período em que a Lua saía por detrás da sombra de Júpiter. Durante essas medidas, no entanto, ele percebeu que, quando Júpiter estava mais próximo da Terra, as observações batiam com o previsto. Mas, quando estava mais longe, o eclipse era observado alguns minutos depois do previsto, pelas efemérides. Cassini primeiro associou essa diferença à distância extra que a luz teria que percorrer durante a conjunção, período de maior distanciamento Terra-Júpiter, propondo que a luz tivesse uma velocidade finita, mas ele logo desistiu dessa hipótese. Homer, no entanto, ao ver os dados, concordou com a primeira ideia de Cassini e decidiu calcular essa velocidade, se tornando assim o primeiro a medir a velocidade da luz e a provar que de fato a Terra orbitava o Sol. Bem, o objetivo dessa atividade é repetir o experimento feito por Homer em 1676, usando o simulador Jupiter's Moons and the Speed of Light do CLEA. Para isso, vamos observar os momentos de eclipse da Lua Io durante a conjunção Terra-Júpiter, prever o momento de eclipse durante a oposição Terra-Júpiter, medir a diferença de tempo previsto e observado, e assim determinar a velocidade da luz. Vamos começar o experimento iniciando aqui o software, que a gente coloca o nosso nome. A gente pode vir aqui em File, Login, coloca novamente o nome, dá um Enter. Ok. Para iniciar o experimento, a gente vem em File, Run, e coloca uma data. Eu sugiro que a gente coloque a data 1º de janeiro de 2021, do ano, para que mostre todas as efemérides desse ano. Então aqui a gente tem Júpiter, suas luas, a gente pode ampliar em 100, 300, 200, 400 vezes. Para facilitar na identificação de cada lua, eu vou colocar aqui, em Features, Use ID Colors, e eu vou colocar aqui também Show Top View, que aqui a gente tem uma ideia de uma visão de cima, né? Então aqui a gente tem a visão de Júpiter, né, vista da Terra e vista por cima. Aqui a gente pode observar que as luas têm cores diferentes, né, facilitando para a identificação. O que a gente vai querer saber é Io, essa rosinha. Para a gente saber qual que é a data da oposição e da conjunção, a gente vem aqui em File, Observation Date, Jupiter Phenomena, e aqui a gente tem as datas. É legal que a gente observe 2 meses depois da conjunção e 1 mês antes da oposição. Então a gente vai anotar essas datas aqui e vai seguir para a identificação. Para começar nosso experimento, a gente vai determinar qual que é o instante de eclipse durante a conjunção. No caso, como eu falei, é melhor a gente colocar 2 meses depois da conjunção. Então eu vou colocar aqui dia 29 do 4, a conjunção vai ser dia 9 do 1, né, de 2021 a 0 horas. Aqui a gente pode observar que a lua Io, essa rosinha, está bem aqui, né? E ela vai caminhando para cá até entrar na sombra, no cone de sombra de Júpiter. Então, para a gente avançar no tempo, a gente vem aqui em File, Observation Date, Timing, e a gente vai definir um pulo de 0.1. E vai clicando em Next até chegar ali na sombra. Para avançar, né, vamos colocar um pouquinho mais rápido aqui. Legal colocar 2, vai avançando até chegar bem perto. A gente pode voltar aqui, pode colocar agora 1. Tá, e vai avançando até ele entrar. Quando ele entrar nesse cone de sombra, a lua aqui vai desaparecer. Esse é o momento exato do eclipse que a gente vai querer anotar. Então vamos colocar aqui, vamos dar pulos cada vez menores, né? Agora a gente vai avançando até essa lua desaparecer. Desapareceu. Então esse é o momento do eclipse. Para a gente registrar esse momento, a gente vem aqui em File, Observation Date, Save Event Date Time, e vai anotar essa data juliana e o horário também, se quiser. O cálculo a gente vai fazer só com essa data juliana. Então, a gente só precisa de ter isso e a distância de Júpiter-Terra. Depois que a gente anota tudo isso na planilha, a gente segue para o próximo passo.
O próximo passo é aqui na planilha de dados. Então aqui eu tenho uma planilha com algumas constantes que eu vou usar. Tenho também aqui a data das efemérides, né, da conjunção e da oposição. E aqui eu também tenho as observações. Como eu disse, eu quero observar 2 meses depois da conjunção e 1 mês antes da oposição. Então por isso que aqui está 20/8, aqui está 20/7. Essa é a data que a gente vai observar. Mas antes de observar, a gente precisa de calcular, de fazer uma previsão de qual que vai ser o momento do eclipse. Para isso, vamos calcular primeiro qual que é o número de órbitas que Io vai dar em torno de Júpiter durante esse período. Para isso, a gente faz um cálculo de quantos dias tem entre 29/4 e 20/7 e divide pelo período sideral de Io, que é 1,77, como eu deixei aqui anotado. Então aqui a gente vai ter o número de órbitas que Io vai realizar. É importante notar que esse número de órbitas tem que ser um número inteiro, né? Não pode ter fração, não pode ter decimais. Depois disso, a gente vai vir aqui e calcular quantos dias até o eclipse. Para isso, a gente pega esse número inteiro e multiplica de volta pelo período sinótico. Então, a gente encontra aqui o dia, quantos dias até o eclipse. Para a gente saber o dia previsto do eclipse, né, a data exata, a gente tem que somar a data juliana da conjunção mais os dias até o eclipse. Então, a gente vai ter o dia previsto para o eclipse. Agora, a gente vai lá para o simulador e vai colocar esse dia aqui. Vamos ver o que acontece. Já voltei aqui para o simulador, vamos colocar aqui Observation Date, Set Time, data juliana, e vamos substituir pelo valor que estava lá. Sempre lembrando que vírgula tem que ser substituído por ponto aqui. Então a gente está observando que essa era a data prevista do eclipse, mas a gente ainda está vendo a Lua aqui, né? Ela não aconteceu. Essa é a sacada de calcular a velocidade da luz, essa é a diferença do tempo do eclipse real. Então para a gente medir qual que é a data exata do eclipse, vamos ir avançando aqui de pouco em pouco até a gente descobrir qual que é a data exata. Então, o mesmo passo, a gente vai avançando aqui até a Lua sumir. Sumiu, então essa é o momento exato do eclipse. A gente vem aqui, Observation Date, Save Event Time, e vai anotar na nossa planilha essa nova data juliana medida, né? Agora não é mais prevista, é a data medida. A gente vem aqui e anota qual foi a medição. O próximo passo agora é calcular essa diferença de tempo entre medido e observado. Depois disso, a gente calcula a diferença de distância, que a gente também coletou durante a oposição. E agora, por fim, a gente só divide essa distância sobre o tempo, e a gente obtém a velocidade da luz em unidade de hora, em unidades astronômicas por hora. A gente pode converter aqui para metros por segundo. A gente pode observar que é uma medida bem parecida com a que temos atualmente, né, de quase 300 mil km por segundo. Né? Aí a gente pode fazer também uma comparação desse valor com o valor real, né, em porcentagem. A gente chega à conclusão de que Homer estimou, né, em 1676, com 80% de acerto, a velocidade da luz, como observado nessa planilha. É isso então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado, até mais.